tá certo? Então, o que diz para a gente o capítulo 11? Olha só. Então, lá para João foi dado um caniço, certo? Semelhante a uma vara, e foi pedido para que ele fizesse a medição do santuário de Deus. Que santuário é esse? A gente sabe que é o santuário celestial. Tá certo? Nos tempos de João, quando ele escreve Apocalipse, lá por volta do ano 90, o santuário lá em Jerusalém já havia sido destruído. Ele caiu no ano 70, quando Roma destruiu. Então, nesse período aqui que João está escrevendo o livro de Apocalipse, não tem santuário em Jerusalém. Portanto, esse santuário que ele tem que medir é o santuário o quê? Celeste. E é dada a ordem para que ele medisse o quê? O santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, ou seja, os adoradores. E aqui entra um ponto muito interessante para a gente. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a única referência que a gente tem nesta ordem de santuário, altar e adoradores, ela se encontra lá em Levítico, capítulo 16, que fala a respeito do dia do juízo. Lembra que a gente falou a respeito disso? Santuário e juízo, foi inclusive um dos estudos introdutórios. Quem não acompanhou esse estudo, está na nossa playlist aqui do YouTube, pode acompanhar. O Levítico 16, ele trata do dia da expiação, o dia do juízo. Que quando a gente olha nas profecias, né, quando a gente fez o nosso estudo em Daniel, a gente viu que o juízo começou em 1844, o juízo final, o dia da expiação. E aqui a ordem dada para João, para fazer essa medição do santuário, do altar e dos adoradores, é a mesma que está lá em Levítico 16, verso 33, com exceção dos sacerdotes, porque lá pede para fazer a medição também dos sacerdotes. Aqui em Apocalipse, por que não pede para medir o sacerdote também? Porque aqui em Apocalipse a gente tem um sumo sacerdote, tá certo? Que é Cristo. Ele não precisa ser medido. O que precisa ser medido? O altar de Deus, o santuário de Deus, o altar e os adoradores. E o interessante é que quando pede para ele medir, essa palavra medir aqui é a mesma que se encontra lá em Mateus capítulo 7, verso 2. Então, quem pode ler para a gente Mateus capítulo 7, verso 2, para a gente entender o que está dizendo aqui essa parte quando fala para medir o santuário, o altar e os adoradores. Mateus capítulo 7, verso 2. O irmão Geraldo está acompanhando a gente aí. Irmão Geraldo, segura mais um pouco aí que eu estou chegando. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Olha só, obrigado, Cléo. Então, a palavra medir aí, no contexto de Mateus 7, verso 2, é o quê? Julgamento. Tá certo? É a mesma palavra que está aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Então, o que está aparentando aqui para a gente com toda essa linguagem, quando é dito para João medir o santuário, o altar e os adoradores? Que vai iniciar o juízo. Tá certo? O juízo ele vai começar. E o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Pedro vai falar que o juízo ele começa primeiramente pela casa de Deus. Tá certo? É o povo de Deus que é julgado primeiro. E é também por isso que é dito no verso 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, existia no santuário, nos tempos de Jesus, né, nos tempos de João também, um local específico onde os gentios podiam entrar, tá certo? Então, você tinha essa ala dos gentios, você tinha depois uma ala mais interna para os sacerdotes, para os israelitas e para as mulheres. E os gentios, eles não podiam entrar nessa ala. Se eles entrassem ali, eles poderiam ser mortos, tá certo? Então, qual que é a linguagem que está sendo dita aqui? Vai começar o juízo pelo povo de Deus. Mas aqueles que não fazem parte do povo de Deus, por enquanto eles vão ficar fora, tá certo? Desse juízo. E aí é dito o seguinte, que né, essa parte do átrio exterior do santuário, ele vai ser calcado por 42 meses. E aí no verso 3, e darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aqui a gente lembra lá de Daniel, né? A gente tem 42 meses, nós temos 1260 dias.
O que representa todos esses tempos que são representados aqui para a gente? A mesma coisa que a gente encontra lá em Daniel capítulo 7, versos 24 e 25. Tá certo? Lembra quando a gente fez o estudo de Daniel capítulo 7? Se você ainda não viu o estudo de Daniel, aqui na nossa playlist do YouTube tem um estudo completo feito no livro de Daniel. E no capítulo 7, a gente fala a respeito do período em que o chifre pequeno ele iria ter uma supremacia sobre a terra. Ele iria dominar e iria o quê? Ele iria pisar, né? Ele ia sobrepujar tudo que tivesse ali em volta dele. Né? Ele ia falar uma boca que fala blasfêmias, etc. Ele ia perseguir o povo de Deus. E esse período de 42 meses e 1.260 dias, quando a gente lembra, né, que um dia é um ano, segundo a profecia, ele representa os 1.260 anos em que a Roma papal dominou e ali ela realmente oprimiu o povo de Deus. É por isso que é dito aqui no verso 3 que essas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidas de pano de saco, de novo, né, o contexto do Antigo Testamento revela o quê? O pano de saco é o estado de humilhação, tá certo? É um estado de humilhação completa, ou seja, durante 1.260 dias ou 1.260 anos, essas duas testemunhas, elas seriam humilhadas por esse poder que a gente vai ver, que vai surgir lá em Apocalipse capítulo 13. Tá bom? Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.